Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa básica de juros de 9,25% para 10,75% ao ano, retornando ao patamar de 2 dígitos, o que não ocorria desde julho de 2017. Com 8 altas seguidas, o Brasil é o país que mais aumentou os juros nesse período entre as principais economias do mundo. Como é que você vê essa nova alta que já era esperada, Fausto? Bem, Glauco, como você mesmo diz, essa alta já era esperada e ela está vinculada à inflação. A inflação que também ultrapassou a barra dos 2 dígitos. Agora, vamos lembrar, né, com relação ao combate à inflação, o caminho que o Banco Central tem hoje é basicamente elevar a taxa de juros, uma vez que o governo, de certo modo, pouco interfere ou cria qualquer tipo de política que de alguma forma possa lidar aí com os principais itens aí que tem puxado a inflação para cima, em especial elevação aí dos preços dos combustíveis, energia elétrica e também alimentos. De alguma forma, o que se coloca aí mais uma vez é que para combater a inflação, você esfria a economia, joga a economia para um patamar muito difícil, né, de se sustentar do ponto de vista de crescimento econômico e que de alguma forma vai tentar compensar a inflação que sobe ali do lado dos combustíveis na ponta da inflação de serviços, que é uma inflação que efetivamente está vinculada ao trabalho, que está vinculada à renda das pessoas. Ou seja, é um movimento que de alguma forma tende a esfriar cada vez mais a economia, reduzir mais a renda e dificultar principalmente o acesso ao mercado de dinheiro, né, ao mercado aí propriamente dito de crédito. A gente sabe que a taxa básica de juros ela é uma referência de mercado e que de alguma forma coloca e joga para cima muito mais ainda as taxas vinculadas aí aos juros de geral, principalmente juros de cartão de crédito, juros de cheque especial, mas também de alguma forma vinculada às opções de investimento. Quando a taxa de juros sobe e quando ela passa determinados limites, como é o caso que está acontecendo agora, passar os 2 dígitos, o empresário, aquele que tem dinheiro guardado, que poderia ou deveria caminhar para o mundo real, acaba deixando o seu recurso ali parado nas aplicações financeiras. E aí, mais uma vez, a gente vai assistindo um país que não consegue sair dessa armadilha de combate à inflação de um lado e esfriamento da economia com alta da taxa de juros do outro. Também é importante, né, Glauco, que a gente debata sempre o custo disso. Existe um custo social muito importante, como a gente vem falando, mas também um custo real, porque quando você aumenta a taxa de juros, o governo aloca recursos do orçamento público de um lado, ou seja, dinheiro da economia real, para o capital financeiro, né, para aqueles que vão se beneficiar com essa taxa de juros alta. Vamos lembrar que a gente passou aí recentemente um longo debate sobre se fura o teto ou não fura o teto em relação ao auxílio ou em relação ao auxílio emergencial, depois a mudança aí do Bolsa Família, para que de alguma forma a gente agora pegue esses recursos e recoloque esse recurso na mão do capital financeiro. Essa é a realidade do combate à inflação no Brasil, em que a única opção que se coloca é você esfriar a economia. E é bom lembrar, num país em que a economia já está fria, já está andando de lado e que, de alguma forma, a taxa de desemprego já superou aí a barreira dos 2 pontos também. Nós já estamos aí com mais de 12 milhões de pessoas, quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Uma renda do trabalhador que é a menor renda desde que a pesquisa é feita, ou seja, desde 2012, a menor renda do trabalho que está colocada hoje para nós. Essa é a realidade que está colocada aí e essa é a preocupação de alguma forma, tanto o governo quanto o Banco Central se colocam em relação ao mundo do trabalho, em relação à necessidade real das pessoas de conseguirem aí um posto de trabalho, um emprego para garantir a sua sobrevivência.
Fausto, falando justamente em mundo do trabalho, o Diese lançou uma nota síntese falando a respeito do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, que passou a valer a partir de uma medida provisória de 28 de janeiro. Queria que você explicasse do que se trata esse programa. É mais um passo em direção à precarização do trabalho no Brasil? Então, Glauco, esse é um bom um exemplo para a gente entender como o atual governo olha, né, observa, coloca, né, se preocupa com as questões vinculadas à geração de emprego, renda, trabalho. A medida que o governo coloca na mesma semana, quase, essa medida provisória foi assinada na sexta-feira passada, em que o Copom aumenta a taxa de juros, esfriando mais a economia, o governo lança um programa sem recurso, importante de dizer, ou seja, o governo não quer colocar nenhum centavo do ponto de vista de um programa que possa vir ou não gerar emprego, que é um programa basicamente de trabalho voluntário. Eu gostaria primeiro de chamar a atenção por esse nome, né? Ou seja, trabalho voluntário, trabalho civil voluntário. Primeiro que o Brasil não precisa de trabalho voluntário, o Brasil precisa de emprego, precisa de renda, precisa de pessoas tendo capacidade de tomar conta das suas vidas, alimentar as suas famílias, pagar as suas contas. Segundo, que na verdade é um programa que não tem ônus, né, para o governo federal, todos os ônus, né, ou seja, toda a questão financeira fica à responsabilidade dos municípios. E o que é esse programa? Esse programa nada mais é do que uma forma de contratação precarizada que os municípios poderão fazer por um período de até 12 meses, ou seja, por um período de até o final do ano, na verdade, por um período aí de até dia 31 de dezembro. Vamos lembrar que esse ano é um ano eleitoral, então um programa que vai só até o final do mandato do atual governo é algo bastante incomum, né, quando a gente faz uma discussão séria um programa de geração de emprego. Ele também propõe que os valores dessa eventual bolsa que o município poderá dar para quem aderir ao programa é uma bolsa que está vinculada, que não vai atingir sequer um salário mínimo. Está se falando em alguma coisa perto a menos que meio salário mínimo, ou seja, essas pessoas que aderirem, que entrarem num programa desse, que uma prefeitura eventualmente monte, vão receber em torno de 500, um pouco mais de R$ 500, e terão como jornada no máximo 22 horas e uma qualificação profissional que também ninguém sabe muito bem como vai ser feito. É um programa bastante mal desenhado, não se sabe direito de onde virão as fontes de recurso para financiar, avança seriamente sobre os municípios, em especial em espaços importantes, né, num ano que normalmente você caminharia para estruturações de carreira, organização, em que, de fato, você precisa que os municípios adentrem a possibilidade de gerar postos de trabalho, mas aí gerar postos de trabalho com abertura de concurso, com possibilidade aí de criação de emprego e etc. E não é isso que está sendo colocado. E, de alguma forma, a gente vai assistindo mais um movimento na direção de mais precarização. Importante dizer que quem entrar dentro do programa voluntário não tem nenhuma garantia previdenciária, não tem, ou seja, o programa não garante que se você ficar doente, se você engravidar, ele não garante as garantias mínimas para acidente de trabalho e muito menos para aposentadoria, ou seja, o tempo de serviço que você vai estar prestando nesse trabalho voluntário sequer vai contar para a sua aposentadoria. É um programa que também, né, limita-se a uma faixa, a juventude, né, principalmente a faixa ali entre 18 e 29 anos de um lado, e os mais velhos, acima de 50 anos, que estão desempregados há mais de 2 anos. De novo, uma tentativa de criar um programa que, teoricamente, deveria buscar e gerar emprego para aqueles que têm mais dificuldade de emprego, mas, de novo, sem dizer para que veio nem para onde vai. De novo, porque não tem recursos, de novo, porque são postos de trabalho precarizados e são postos de trabalho em que os direitos, de novo, estão sendo aviltados. Eu acho que esta é a visão do atual governo. Vamos lembrar que o atual presidente mesmo chegou a dizer que as pessoas deveriam optar, né, se vão querer ter trabalho, emprego, ou se vão querer ter direitos. Essa contradição entre direitos e trabalho que de alguma forma está expressa nessa medida provisória sobre o trabalho voluntário.
E a síntese do Diese, Fausto, lembra bem aqui que em outros momentos do Brasil nós já tivemos crises também no mercado de trabalho e foram adotadas outras iniciativas, como nos anos 90 as frentes de trabalho, né, que eram programas emergenciais, mas que respeitavam os direitos trabalhistas e o salário mínimo vigente, o que não é o caso agora, né? Esse programa do governo federal, como você bem descreveu, na prática ele desrespeita esses direitos e ainda por cima também não considera as especificidades dessas faixas etárias a que ele se destina, Fausto. Esse é um outro detalhe aí, né, Glauco? Vamos lembrar que quando a gente está falando da juventude, o maior drama que a gente tem é fazer essa transição entre a escola e o trabalho. Vamos lembrar também que nesse período aí da pandemia a gente teve uma alta evasão, principalmente do ensino médio, principalmente do jovem, que se lançou ao mercado de trabalho para ter que custear, ajudar a custear a sua casa, enfim. E o que é muito preocupante, né? Porque quando o jovem sai da escola e vai para o mundo do trabalho sem ter terminado as etapas mínimas aí de educação, o que a gente sabe é que essa entrada precária do jovem carrega, né, o leva para uma vida para um mundo laboral que vai ser sempre muito difícil, né, sempre muito precarizado. As pesquisas todas mostram que quando o jovem entra em condição ruim, né, entra em condição não estruturada no mercado de trabalho, ele carrega essa marca para o resto da sua vida. Uma das ausências no programa, por exemplo, é uma relação direta ali entre a educação formal, a necessidade daqueles que não têm educação formal retornarem à educação formal, vis-à-vis uma transição entre a escola e o trabalho. Esse é um primeiro grande problema quando a gente fala aí da discussão do jovem. E na outra ponta, Glauco, chama a atenção essa discussão aí do emprego para os mais velhos, né? Em especial ali, eles falam acima dos 50 anos, mas a gente sabe que a taxa de desemprego das pessoas entre 50 e 64 anos é relativamente baixa, ela é mais baixa do que a taxa média da população. Mas a gente sabe que um dos grandes motivos pelo qual se debate hoje a questão da renda, a questão do emprego, né, do trabalho para essa faixa etária, tem a ver com a diminuição da renda e o não acesso previdenciário a uma parte importante da população e que veio a partir da reforma previdenciária do Bolsonaro. Muitos daqueles que não conseguem acessar mais a previdência social precisam entrar no mercado de trabalho para que, de alguma forma, possa garantir a sua renda. E isso coloca pessoas dentro do mercado de trabalho que deveriam já estar aposentadas, né? Que de alguma forma simplesmente foram esquecidas nesse momento, em especial ali a partir da reforma de 19. Então, quando a gente vai olhando, né, o programa, ele tem vários problemas, várias brechas, e de alguma forma são problemas criados pelo próprio governo, que não tem política de juventude, que não tem política para o processo de aposentadoria, e foi simplesmente aviltado o seu direito ali a partir de 19. Então, quando a gente vai olhando, o programa é um programa mal estruturado, um programa que, de certo modo, não diz muito bem ao que veio, porque não tem recurso efetivo para se estabelecer, e, além de tudo, ele é tão contraditório que ele sai na mesma semana, ali, poucos dias antes do aumento grande da taxa de juros, como a gente falou, e vai colocar mais dificuldade ainda para a geração de emprego e renda no nosso país. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.